Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de outubro do ano 2020 e pelo calendário gregoriano, aliás, pelo calendário judaico, nós estamos no dia 6 do mês Reshivan do ano 5781. E hoje nós estamos no 7º dia da semana e nós estamos chegando na 7ª Aliyá, a 7ª chamada a Torá, mais um Mafitir, que dessa forma nós estaremos com a graça bendita do Eterno, concluindo a segunda Parashá do novo ciclo dos estudos, que é a Parashá Noach. E pela graça maravilhosa de Hashem, o Criador, o único Deus, aquele que é incorpóreo, indivisível, chegamos mais uma vez à tarde com a Torá. E louvamos o Eterno e agradecemos a Ele por podermos chegar neste 7º dia da semana, o Shabat, e podermos concluir no dia de hoje a nossa Parashá Noach. Hoje nós estaremos então no capítulo 11 de Bereshit, Gênesis, é a última Aliyá, e portanto é o capítulo 11 inteiro, que vai do versículo 1 até o versículo 32. Como nós falamos no princípio da semana e no princípio deste canal e destas lives, à tarde com a Torá, nós estamos como Benei Noach, não judeus, estamos aí iniciando uma nova jornada, uma nova caminhada no sentido espiritual, bendizemos a Hashem, que temos aí o movimento Benei Noach no Brasil, que temos a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, que é a liderança dos Benei Noach no Brasil, principalmente desde os anos 2012 para cá. E com ele nós temos aí o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand, onde nós estamos aí diariamente aprendendo realmente a partir da base judaica, da realidade e do original hebraico, aprendendo realmente o que é a Torá. Então, o objetivo nosso com a tarde, com a Torá, é para poder trazer diariamente essas porções de leituras diária dentro da Parashá semanal e não trazer assim um estudo muito profundo, porque realmente um estudo muito profundo, ele demanda horas, mas trazer assim uma visão tranquila, uma visão simples, mas que alcance o teu coração, que alcance o objetivo fundamental. O objetivo fundamental não é você saber a Kabbalah, por exemplo, de capa a capa. Não é você conhecer os mistérios da Mishnah. Esse não é o nosso objetivo. Como disse o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, quando ele disse que a nossa missão fundamental não é combater o mal. A nossa luta não é perder, a nossa jornada, a nossa luta diária, não é ficar perdendo tempo em combater o mal. Mas a nossa luta, ou ele usou a expressão missão, que é muito melhor ainda do que dizer luta, mas a nossa missão fundamental é trazer luz para este mundo. Então a nossa função fundamental é trazer a luz da Torá, a luz divina da Shekhinah do Eterno. Então, e qual o objetivo? A nossa missão fundamental é trazer luz, porque quando nós trazemos luz, a escuridão vai se dissipando. Aonde você, o mesmo Rebbe diz, num quarto escuro,
quando você acende a chama de uma vela, você dissipa muita escuridão. E essa pequena chama da vela, ela é vista à distância. Para você ter uma noção o que o Rebbe quis dizer com isso, para quem já viajou à noite, por exemplo, certo? Quem viajou à noite, entre uma cidade e outra, há, sem sombra de dúvida, um espaço muito grande, vazio, e uma escuridão muito grande. Mas quando, no meio dessa escuridão, você está viajando, de repente você percebe uma pequenina luz no meio daquela escuridão, certo? Você não sabe, não tem noção quantos metros ou quilômetros aquela pequena luz está distante do ponto em que você está. Mas aquela pequena luz, ela mostrou para você que no meio daquela escuridão há um facho de luz. E onde a origem daquela pequena chama ou daquela pequena luz, na origem dela, ela dissipou no meio de toda aquela escuridão, ela dissipou uma grande porcentagem de escuridão. E na origem daquela luz, daquela chama, há luz, há claridade, as pessoas podem ver o que está à sua volta. Né? Então, uma pequena chama de uma vela, ela dissipa muita escuridão e pode ser visto à distância. Para quem já viajou, por exemplo, de avião, né? Tantos 1000 quilômetros acima da face da Terra, ele pode vislumbrar uma quantidade, né? Quase que infinita de pequenas luzes que nas suas origens estão iluminando muitos lugares e ali não há escuridão. É isto que o nosso Rebbe quer dizer. A nossa missão fundamental é trazer luz. E por isso, né, o nosso objetivo com a tarde, com a Torá, é exatamente isso. Trazer uma pequena chama de luz aonde os meios de comunicação, a internet, né, possam chegar, trazer essa pequena chama de luz para poder iluminar a tua vida, iluminar o local onde você está e trazer a serenidade do eterno para as nossas vidas. Nós não estamos aqui para lutar no sentido físico, brigar. Nós estamos aqui para cumprirmos a nossa missão, que é trazer luz. E qual é o objetivo de trazer esta luz? Aí que está um outro ponto-chave que nós também não podemos esquecer. O objetivo de trazer luz é para que os dias sejam abreviados e que Mashiach se manifeste o mais rápido possível. E por isso que os dias de Mashiach sejam realmente para os nossos dias e que seja para agora, seja para já. Amém. Com esse objetivo da revelação de Mashiach, então nós estaremos junto com os judeus, cumprindo o que está em Sofonias 3:9, ombro a ombro, servindo a Deus e preparando o mundo para ser o lar de Deus. Então, essa é a nossa missão com esse objetivo. Portanto, não vamos tirar o foco disso, né? Não vamos perder o foco com outras questões, né? Vamos nos pautar realmente nessa questão. Quando o nosso Rebbe, Menachem Mendel, diz um pequeno chama de luz, uma pequena chama da vela pode dissipar muita escuridão, ele está dizendo exatamente isso. Não se preocupe com aquilo que está na Kabbalah ou com os grandes segredos da Mishnah ou da Kabbalah. Se preocupe com a pequena chama, a simplicidade da fé, a simplicidade de ler, ouvir e falar a Torá de Hashem, a palavra de Hashem. Nesta simplicidade é que nós vamos conquistar realmente a escuridão, porque a palavra e a promessa de Hashem é que também nos dias de Mashiach até a escuridão será transformada em luz
para o bem, ok? Que realmente nessa primeira semana da nossa live, né, desse programa aqui, à tarde com a Torá, que Hashem, primeiramente, possa ter se agradado, possa trazer graça e que possa nos sustentar para que nós possamos aí dia a dia, trazendo aí a tarde com a Torá, com as suas leituras diárias, né, e trazendo esse alimento para fortalecer o nosso dia a dia. E você que participa conosco, que está sempre conosco, né, não deixe de fazer os seus comentários, né, para que a gente possa aí ter um norte, né, das pessoas, da onde que estão assistindo. Então, coloque ali, né, o seu like, o seu dislike, os seus comentários, e sempre trazendo para nós, né, qual é a cidade e o estado de onde você está nos acessando ou nos assistindo ao vivo ou posteriormente através do próprio Facebook ou através do YouTube, ok? Sem sombra de dúvidas, toda palavra vinda de vocês será uma eterna gratidão de podermos ouvir, né, a sua palavra, ok? Vamos lá? Bereshit, Gênesis, capítulo 11, é a nossa sétima aliá, né? E a sétima aliá, no capítulo 11, vai do verso 1 até o verso 22, e depois do verso 29 ao 32 nós temos o Maftir. O Maftir significa última leitura da porção, ok? Então temos a sétima aliá, no sétimo dia da porção semanal, e dentro da sétima aliá nós temos o Maftir, que é a última leitura da Parashá, ok? Então vamos lá. Então, Bereshit, capítulo 11, né? Nós estamos com duas Torá. Nós temos aqui a Torá de Aryeh Kaplan, o rabino Aryeh Kaplan, e a Torá azul, né, que é mais conhecida aí como a Torá de Moisés, né? Então a gente sempre está pautando aí. Tem também o Humash, né, que tem os comentários de Rashi, é o texto que está sendo compartilhado semanalmente aí nos grupos Benei Noach, e cada um está repartindo, né, estas porções. Então o que está em negrito ali é o que está na Torá escrita, né? E o que não está em negrito são os comentários de Rashi, né? Então são três livros excelentes que nós temos aí para estar pautando a nossa live e os nossos estudos, ok? Então vamos lá, capítulo 11 de Bereshit, Gênesis, iniciando a nossa sétima aliá. Então diz assim a Torá escrita, é a Torre de Babel. Toda a terra tinha uma língua com palavras uniformes. Quando os povos migraram do leste, encontraram um vale na terra de Shinar e assentaram lá. Disseram um para o outro, venham, moldemos tijolos, e assentaram e vamos cozinhá-los. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e asfalto para argamassa. Eles disseram, venham, construamos uma cidade e uma torre, cujo topo alcançará o céu. Façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face de toda a terra. Deus desceu para ver a cidade e a torre e os filhos do homem que tinham construído. Deus disse, é uma gente singular, todos tendo uma mesma língua, e essa é a primeira coisa que fazem, né? A cidade e a Torre de Babel, é a primeira coisa que fazem. Agora, nada do que planejam fazer será inacessível para eles. Vamos, desçamos e confundamos sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra.
Desse lugar, Deus os dispersou sobre a face da terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, ela é chamada de Babel ou Bavel, porque esse é o lugar onde Deus confundiu a linguagem do mundo. Foi daí que Deus dispersou a humanidade sobre a face de toda a terra, né? Quando nós temos na paraxá anterior, onde nós vimos aí o nascimento, o surgir das 70 nações, a ordem que Deus deu a Noé e essa descendência, as 70 nações, era exatamente para que crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, o objetivo que Deus deu a Noé e às suas gerações, ou seja, os seus filhos e as gerações dos seus filhos, de onde vieram as 70 nações, era exatamente o quê? Para se dispersarem sobre a face da terra, encher a face da terra, multiplicando, né? E dessa forma a terra seria cheia do ser humano, né? O objetivo primordial de Deus ao criar todas as coisas era que o mundo fosse o seu lar. Deus não mudou o seu objetivo, não mudou o princípio da criação, fazer do mundo o seu lar. Por isso, em toda a Torá e em toda a existência da raça humana, esse objetivo divino continua: o mundo ser transformado no lar de Deus. Deus não mudou isso, não mudará. Então, por isso que o nosso Rebbe, ele fala claramente, a nossa missão é trazer luz para este mundo. Porque quando trazemos luz, nós trazemos o quê? A luz da Torá. Quando nós trazemos a luz da Torá, nós trazemos o quê? A luz da Shekhinah, da presença divina do Eterno. E quando nós fazemos isto, nós sempre seremos, né, levados a falar o motivo principal da criação de Deus, que é fazer do mundo seu lar para ele estar junto com o seu povo, certo? Então isso não mudou. Então quando surgem as 70 nações, o objetivo de Deus é o mesmo. Por isso que ele deu a ordem a Noé e aos seus filhos, para crescei-vos e multiplicai-vos, e encha toda a face da terra com seus filhos, os filhos dos seus filhos, etc. e tal. Mas aí o que fez? O que eles fizeram, essa geração pós-diluviana, a geração de Noé, né? Em vez de eles obedecerem à ordem divina, segundo os sábios, né, Nimrod foi aquele que comandou, né, todo esse povo aqui para construir uma cidade e no centro dessa cidade construírem uma torre, cujo seu topo deva chegar ao céu. E segundo, né, Nimrod, a orientação que ele estava dando, ele tinha o poder de persuasão, né? A sua palavra era forte, ele convencia facilmente as pessoas, né? Então, ele dizia, caso aconteça novamente o dilúvio, nós subiremos a torre e o dilúvio não nos atingirá, né? Ou seja, qual que era a visão de Nimrod, fisicamente falando? Qual é a altura do monte mais alto existente? Por exemplo, 6 metros. Então, se as águas do dilúvio passaram do pico mais alto 7 metros, então nós vamos construir a torre com 6.000 metros mais 7 metros no mínimo, para que as águas não nos alcancem. Então, falando a grosso modo e de forma simples, certo? Então essa seria a visão de Nimrod para construir a torre de Babel, ok? Mas espiritualmente, qual era o significado disso tudo? Espiritualmente significava que a geração de Noé, ou pós-Noé, né, não entenderam tudo o que aconteceu na época do dilúvio. Então, em vez deles terem temor, reverência, respeito para com o Eterno,
e obedecer realmente à ordenança do Eterno, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a face da terra, certo? Eles não, eles se aglomeraram num bloco só, pois eles falavam uma única língua. Qual era a língua que eles falavam? O hebraico. Era a única língua que eles falavam e era a única língua que ali estava presente e existente. Então todos falavam a mesma língua, certo? E quando eles falam isso, eles estão no sentido de fazer um bloco só e estar reunidos no mesmo lugar. Então eles estavam se mostrando ali totalmente rebeldes com a vontade de Deus. Ou seja, eles estavam pensando apenas neles e eles estavam pensando apenas em fazer aquilo que lhe era agradável. Ou seja, eles deram as costas para o Eterno, deram as costas às ordenanças do Eterno e eles foram construir para si mesmo, né? Não aquilo que Noé fez, construir uma arca pela ordenança do Eterno, uma arca para si mesmo, para que ele e a sua família fossem salvos de uma geração extremamente perversa, mesmo tendo tempo de 127 anos antes que as primeiras gotas de chuva começassem a chegar. E depois que chegaram as primeiras gotas de chuva, ainda assim Deus prorrogou por algumas horas antes do dilúvio começar. Ou seja, na linguagem humana, Deus esgotou todas as paciências possíveis antes que viesse o dilúvio. Mas a geração ali, antes do dilúvio, não deu ouvidos à palavra, não teve o discernimento dos sinais, certo? E simplesmente ficaram envolvidos em si mesmo, nos seus egoísmos, nos seus roubos. Como nós vimos, o item que veio de fato esgotar a paciência de Deus foi a questão do roubo, não foi a questão da idolatria e não foi a questão da perversidade sexual que marcou também aquela geração. Até aí, né, segundo os nossos sábios, ainda seria possível, se aquela geração se arrependesse, ainda seria possível, sem sombra de dúvidas, né, reverter a maldição do dilúvio. Mas a partir do momento que eles se envolveram no roubo, o roubo é violência contra o próximo, em todos os seus níveis. A falta de respeito, o forte prevalecer sobre o fraco, e através do roubo a violência veio contra o próximo. E atingiu todos os níveis da baixaria, da falta de respeito com o próximo, da falta do amor para com o próximo, né? Então, as atrocidades que se faziam contra o próximo foram muito violentas. E quando se faz algo contra o próximo, contra o ser humano, aí quem o faz simplesmente diz: eu não concordo que Deus fez você. Eu não aceito que Deus fez você. A mesma coisa aconteceu com Caim. E a mesma coisa nós vimos que aconteceu com Ham, quando ele violentou o seu pai e acabou, né, fazendo com que o seu pai não pudesse ter mais filhos, né? Ou seja, eu não aceito você como meu próximo, eu não aceito que Deus te fez. Então esta violência para com o próximo foi o que realmente esgotou a paciência de Deus, e mesmo assim na sua misericórdia ele estendeu por 120 anos, mais algumas horas antes que o dilúvio viesse. E quando o dilúvio veio, então a geração antes do dilúvio foi eliminada. E as águas do dilúvio vieram para realmente purificar o mundo e as novas gerações, certo? E essa nova geração agora, não aprendendo as lições de vida, elas vão e partem para a idolatria. Porque quando formaram a cidade, começaram a criar ou a construir a torre, né, eles falaram que no topo da torre, ali eles colocariam um ídolo. Isso daí você pode ver
desde então, né? As cidades por onde se tem por aí, normalmente, né? As pessoas, os idólatras, eles procuram o lugar mais alto da cidade para colocar ali um ídolo. Isso já vem lá desde a geração de Babel, né? Colocar um ídolo no ponto mais alto. Isso significa o quê? Que eu anulo o Deus verdadeiro. Aliás, os idólatras, né? Os idólatras com essa atitude como Nimrod, aqui, né? A descendência de Nimrod, os filhos de Nimrod, né? Eles estão dizendo assim, eu não aceito o único Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso eu vou colocar no ponto mais alto da minha cidade, onde nós habitamos, né? Diz o idólatra, um ídolo. E ali ele será o nosso Deus e ponto final. E o Deus vivo que a Torá diz, que as Escrituras dizem, eu o rejeito. Foi isso que aconteceu com Nimrod e a sua geração, né, vem fazendo isso através dos milênios, ok? Bom, aí nós temos então, segundo a orientação, onde eles falaram, né, que vamos moldar os tijolos, vamos cozinhá-los, sabemos muito bem, né, todos sabem a prática como se fazer tijolos, né, e depois disso vamos usar o asfalto como argamassa, né. Nesses primórdios do tempo, o asfalto, né, o piche, ele era usado como uma argamassa, né, para vedar as brechas, né. Então venhamos e construamos então a cidade e a torre. E dessa forma então eles se colocaram a construir a sua própria idolatria e a sua própria ideologia, negando o único Deus e a sua palavra, né? Tanto é que nós vemos aí os filhos de Nimrod, através dos milênios, agindo de forma semelhante, né? Nós chegamos ao ponto, por exemplo, nos dias atuais, dessas ideologias enraizadas em Nimrod, negando o Deus verdadeiro, o único Criador, e as ideologias nefastas para anular a esse Deus, né? Então, entre elas tem aquela questão, né? Não nasce mais menino e nem menina, né? Nasce uma coisa, né? São as ideologias que estão se plantando por aí cada vez mais, né? Também há poucos dias, né, tivemos aquela notícia, por exemplo, que a mulher grávida, ela não pode ser chamada de mãe, para não ofender as outras pessoas que tiveram uma opção sexual diferente, né? Então já pensou, mãe não é mãe mais? Quer dizer, a que ponto nós estamos chegando, né? Então essa geração de hoje, ela tem muito a ver com a geração pós-diluviana, de Nimrod, né? As pessoas no mundo inteiro estão falando o mesmo tipo de ideologia. Hoje em dia nós temos aí a geração de Nimrod, os filhos de Nimrod, que estão infiltrados em vários países, em várias partes dos governos, dos países em geral, com qual visão de Nimrod? O chamado globalismo. Tudo uma coisa só, um governo só para todos, todos falando a mesma coisa. É a geração pós-diluviana que está em foco nos dias de hoje, a semelhança de Nimrod. Então esse líder mundial que estão tanto querendo por aí é um novo Nimrod, que querem colocar aí para governar o mundo inteiro, certo? Então nós precisamos realmente estar trazendo cada vez mais a luz da Torá e a luz da presença divina para que essas trevas caiam por terra. Então, nós vemos aí que, como foi a forma que Noé, ele foi dizer que aquela geração antes do dilúvio precisava de techuvá, de arrependimento e retorno a Deus. Foi através da construção da arca. Cada martelada que ele dava ali no seu dia a dia, toque, 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 aquilo ressoava sobre o mundo inteiro. Aonde tinha um ser vivente, aquilo ressoava. Toque, toque, toque.
o dilúvio vem, o juízo sobre vocês é real. Arrependam-se e retornem para Deus. Mas não deram ouvidos. Veio o dilúvio e depois do dilúvio veio uma nova geração. Não deram ouvidos. Se localizaram, se centralizaram em uma cidade e começaram a construir uma torre. E essa torre era para confirmar a negação de Deus e a negação do ser humano como macho e fêmea, homem e mulher. Rejeitando o que Deus criou desde o princípio. E principalmente, rejeitando o objetivo principal e primordial de Deus na criação, de fazer deste mundo o seu lar. Então, Nimrod e essa geração estava dizendo assim: não aceitamos que este mundo seja o lar de Deus, do Deus vivo da Torá. E esse globalismo que está por aí, de um governo mundial, estão falando hoje as mesmas palavras de Nimrod. Nós não aceitamos que este mundo seja transformado no lar de Deus. Por isso que está sendo proibido cada vez mais de falar de Deus. O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus único. Por isso, de várias formas, né, os filhos de Nimrod estão tentando fazer com que a Bíblia seja fechada em definitivo e não seja falado mais nada de Deus. E aí entram o quê? As ideologias que negam a Deus e negam o ser humano como macho e fêmea, homem e mulher. Negam a criação do mundo animal, de macho e fêmea. Por isso que os laboratórios por aí estão cheios, né, de misturar raças, de misturar espécies, tanto do reino animal como do reino vegetal. Misturar espécies, certo? Então, nós precisamos entender realmente cada dia mais a palavra da Torá. E nós não podemos nos calar. Não estou dizendo que é para você sair por aí brigando, não. O que eu estou dizendo é aquilo que o próprio Rebbe disse. A nossa missão é ser luz. Ou seja, eu preciso, como não judeu, eu preciso andar, falar e me comportar como um não judeu dentro de uma visão judaica. Por quê? Porque nós temos um rabino que é da nossa liderança, certo? Do Rabad, o Rabino Yaakov Gerenstad, certo? Que traz para nós realmente o aprendizado, o ensinamento, a sabedoria judaica, porque a Torá, o princípio de todas as coisas, ela está totalmente no hebraico, que é a palavra de Deus, que é a língua que Deus se comunicou com o ser humano, o hebraico. Por isso que é chamado de Lashon Kadosh, língua santa, sagrada, pura, separada, santificada. Então, dessa forma, nós precisamos ser luz. E para sermos luz, nós temos que dissipar as trevas. E, portanto, nós precisamos viver esta realidade, certo? Nós não podemos, de forma alguma, estarmos aí indiferentes com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o globalismo ele está fincado em Nimrod, nas trevas, naquilo que é mal e perverso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. E cuidado, aqueles que têm crianças nas escolas, né? Procurem sempre saber com seus filhos o que eles estão aprendendo na escola. E aquilo que for contrário aos nossos ensinamentos, você tem todo o direito de ir à escola e questionar o porquê que está sendo falado e ensinado para o teu filho tal coisa. E que você não concorda com aquilo lá. Você tem esse direito, ok? Então, dessa forma, Nimrod
e aqueles que estavam sob o seu governo, né, a sua autoridade, eles começaram a construir a cidade e a torre no centro dela, né? Aí depois nós temos no verso, quando fala aí lá no primeiro verso, né, o vale na terra de Shinar, segundo os sábios e estudiosos, né, dentro da geografia bíblica, Shinar corresponde a Bagdá, no Oriente Médio, né? Bagdá, hoje, nos dias atuais, nós sabemos que é a capital do Iraque, ok? Depois no verso 8, né? Então está assim: e Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem tinham construído, né? E Deus disse: é uma gente singular, todos têm uma língua, e essa é a primeira coisa que eles fazem, né? Construir uma cidade, mas essencialmente ele quer dizer construir uma torre, no sentido que não aprenderam nada. Então vamos, disse ele no verso 5 que eu acabei de falar, e no verso 7 diz, né? Vamos, desçamos e confundamos sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra. Segundo os nossos sábios, aqui Deus ele disse para 70 anjos, vamos, desçamos, né? E confundamos a sua fala. Nos comentários, né, dos nossos sábios, fala que aqui é usado um antropomorfismo, denotando especial atenção, especialmente para o propósito de punir o perverso. Antropomorfismo significa visão que busca compreensão natural de comportamento e pensamentos humanos para entender a realidade espiritual. Então, quando aqui nós estamos lendo, né, vamos, desçamos e confundamos sua fala, então esse antropomorfismo que os sábios falam aqui, usa-se uma expressão humana para nós entendermos o que está acontecendo de forma sobrenatural e espiritual, ok? Então, não é que, e nós já aprendemos isso, né? Deus ele não tem pernas, braços, não tem corpo, certo? São usadas essas expressões, né? Antropomorfismo, justamente para a gente ter uma visualização do agir sobrenatural. O Eterno ele é Ein Sof, ele é o infinito, ele é a luz infinita, né? Então, no sentido de nós compreendermos isso. E quando então ele convoca esses 70 anjos para descer aqui, então esses 70 anjos são 70 anjos responsáveis pelas 70 nações que surgem aqui, né? Então cada anjo foi naquele composto de blocos de pessoas e cada um começou a falar uma língua diferente. Então, por exemplo, alguém pedia tijolo e a pessoa dava o martelo. Alguém pediu o martelo, o outro dava o tijolo, por exemplo, né? Chegou ao ponto aí no sentido, segundo alguns sábios, que conforme a pessoa falava, o outro não entendia, ele pegava o martelo e começava a bater no seu companheiro com o martelo. E aí houve realmente grandes desacordos, desentendimentos, e aqueles que falavam a língua que um entendia, então eles começaram a se separar em grupos. E aí eles foram se esparramando pela face da terra. E aí nós temos em definitivo as 70 nações que se espalham sobre a face da terra, e através dessas 70 nações, posteriormente, vão se multiplicando, e hoje temos aí, né, as nações do mundo inteiro existente, mas a origem está aqui nas 70 nações desses dias, né? Dentro desse escopo, a Torre de Babel, nós queremos aqui ver o seguinte. A pergunta é, por que a geração de Noé antediluviana foi exterminada pelo dilúvio e a geração pós-dilúvio não foi exterminada? Simples, sem complicações. A geração antes do dilúvio, ela foi exterminada por causa do roubo. A violência
em vários níveis contra o próximo. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra, certo? Por que as 5 cidades que compunham, né, o aglomerado das campinas de Sodoma e Gomorra foram destruídas? Foi por causa da depravação moral, espiritual, ética? Não. Eles foram destruídos à semelhança da geração antes do dilúvio, por causa do roubo, as violências em várias formas contra o próximo. Sobre a questão de Sodoma e Gomorra, nós temos aí, por exemplo, segundo os sábios, como nós vemos hoje em dia, né, pessoas, moradores de rua, aquelas pessoas que caminham de um lado para o outro, de cidade para cidade, né, os caminhantes errantes, chamados aí de forma andarilhos, né, nós vemos aí a mesma coisa acontecendo nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Os caminhantes, as pessoas que passavam pela cidade, obviamente elas tinham fome, tinham sede, e as leis vigentes era proibido ajudar alguém. Então não podia fazer um benefício ao próximo, era proibido fazer bem ao próximo, né? E segundo os sábios contam que uma determinada moça da cidade, ela ajudou um andarilho, né? Ela levou para ele pão, levou alimentos para ele. E ela foi flagrada. Aí o que aconteceu? A corte, ou seja, o Tribunal de Justiça daquelas cidades, daquelas campinas, daquelas aglomerado de 5 cidades, certo? A Corte de Justiça decidiu que aquela menina, aquela mocinha, ela fosse coberta com mel e fosse levada exatamente no meio de uma grande criação de abelhas. E ali, né, aquela menina, ela acabou sendo morta por causa de centenas e milhares de picadas que ela recebeu das abelhas. Por quê? Porque ela fez um bem ao próximo, né? Então, esta violência, chamado de roubo, violência contra o próximo, foi o motivo de destruir a geração antes do dilúvio, ou chamada geração diluviana. E a geração pós-dilúvio não foi destruída. Por quê? Porque quando o povo se juntou para construir a cidade e construir a torre, todos eles fizeram em bem comum. Havia, mesmo eles fazendo o que estava errado, né, a idolatria, mesmo eles fazendo isso, mas havia harmonia e paz. Ninguém roubava ninguém, ninguém matava ninguém. Por causa disto, que essa geração não foi exterminada à semelhança da geração do dilúvio. Então, Deus, o grande Deus, ele chamou os 70 anjos, veio, né, confundiu a linguagem. E aqueles grupos que se identificavam com a mesma língua, eles se juntaram e aí então eles se esparramaram sobre a face da terra. E hoje nós temos aí as gerações, as nações, melhor dizendo, né, em toda a face da terra. Então aquela geração, né, não havia essa discórdia, essa violência contra o próximo, o roubo, né, contra o próximo, né? Então foi nesse sentido que essa geração não foi exterminada, ok? Aí nós temos a partir do versículo 10 até o versículo 25, nós temos aí as gerações, né? Esses são os registros de Shem, né? E aí vem as gerações. E aí nós temos aí as 10 gerações que separam, né? Até Abraão, porque aqui nós temos a revelação de Abraão no final, né, da nossa Parashá Noah, onde começa aqui a aparecer a respeito de Abraão, né, e depois na próxima Parashá, ao pôr do sol de hoje, né,
nós começaremos a primeira aliá, a primeira chamada, a próxima paraxá, que é Lechá, né? Que começa com o capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, né? E aqui Deus diz a Abraão, né? Vai embora de tua terra e de toda a tua parentela, sai da tua casa e da tua parentela, certo? Então aqui nós vamos entrar, né? A partir do final da paraxá de hoje, vamos entrar numa outra dimensão da história bíblica e da história da humanidade, ok? Então, do versos 10 a 25, nós temos aí as gerações de Shem até Abrão, né? A princípio Abrão. E são 10 gerações, né? Então, resumidamente, as 10 gerações são Shem, Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach, né? Terach gerou 3 filhos, Haran, Nahor e Abrão, né? Então são essas 10 gerações que separam de Shem até Abrão. O 10, né, ele tem muitos significados dentro da história bíblica, da gemátria bíblica, né? E 10 é aquilo que é por inteiro, completo, né? Então, essa geração, ela vai até Abrão. E vai nesse sentido, no mesmo sentido de Nimrod, né? Mesmo as 70 nações sendo esparramadas na face da terra, né? Sendo dispersas na face da terra, eles continuam com o mesmo propósito de Nimrod. Idolatria, 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 idolatria. Negando o único Deus. E Abrão, né? Ele desde criança vem mostrar uma outra realidade de crer em Deus. E ele fala, não é possível que esses deuses aqui que o meu pai fica construindo, ele vai até a floresta, corta a árvore, e ele tira uma parte para fazer lenha do fogo, e a outra parte ele faz lá uma imagem qualquer, e vai no mercado e fica vendendo lá como Deus. Esse daqui é o teu Deus fulano de tal, esse é o teu Deus fulano de tal. E sai por aí dividindo a idolatria, as pessoas idólatras vão comprando e nem sabe que, ou finge-se, né, não saber que na realidade não há Deus nenhum, apenas ali, né, um ídolo de madeira, de pedra e por aí afora vai, ok? Então essas são as 10 gerações que separam Shem de Abrão para entrarmos numa nova fase da própria história da humanidade e também a um nível mais espiritual, sem sombra de dúvidas, não nos esquecendo que a geração pós-dilúvio estava mais apta ao arrependimento e mais apta a realmente a retornar para Deus, produzindo a Ele um verdadeiro serviço do coração. Bom, com essas questões agora, nós em Noar, nós temos aí completamente, antes do Sinai, nós temos aqui completamente, para estas 70 nações, Deus ele fechou, com Noar, ele fechou as 7 leis universais. As 7 leis universais que são: promova a paz, não blasfemar contra Deus, não à idolatria, não às relações ilícitas, não ao homicídio, não roubar e não coma o membro de uma criatura viva, certo? Qual é a meta nesse sentido aqui que Deus mostra para nós com referência às 7 leis de Noar, né? O que nós temos aqui? Esses 7 princípios se tornou realmente algo presente e real em todas as gerações, através de todos esses milênios. Em todos esses milênios, as 7 leis universais são, como diz o nome, universais, ou as 7 leis de Noar, são para todas as nações, sem exceção.
E nós, Benei Noach, que chegamos a este nível espiritual de cremos no único Deus, o monoteísmo, com a raiz judaica e tendo a direção e orientação de um rabino, nós precisamos ser os luzeiros neste mundo. E por que nós precisamos? Segundo os nossos sábios, eles falam, principalmente o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos diz também, né, que nós estamos no limiar de um total novo mundo. O Rebbe Menachem Mendel, ele fala, né, nas décadas aí de 70, 80 e princípio da década de 90, ele diz que nós somos a última geração e Mashiach se revelará. E como nós estamos aí no limiar de um ciclo de estudos, melhor dizendo, um ciclo de história, porque nós estamos no 6º milênio. O 6º milênio, ele corresponde exatamente aos 6 dias da criação. E quando vem o 7º dia, que é o dia que o Eterno separou e santificou, abençoou e santificou, e descansou, significa exatamente que com o 6º milênio, a qualquer momento, Mashiach, ele vai se manifestar e vai estabelecer o 7º milênio. O calendário, o único calendário que está mais de acordo, mais próximo, verdadeiramente, da data bíblica, é exatamente o calendário judaico, que hoje nós estamos aí no ano 5.781, certo? Mas ele não é pleno na sua exatidão, mas é o único, melhor dizendo, que está próximo da exatidão. Então nós estamos no 6º milênio. E a qualquer momento, Mashiach vai se revelar e estabelecer o 7º milênio, que é o quê? O 7º dia de descanso. Por isso que as profecias bíblicas falam que quando Mashiach se manifestar, as guerras cessarão. Por quê? Porque é o Shabat do Eterno. Não haverá mais inimizade entre pais e filhos e pais. Por quê? Porque é Shabat. Shabat é o dia para a família, é o dia da família. É o encontro de Deus com a família. Por isso cessarão com a manifestação de Mashiach e o estabelecimento do 7º milênio. Cessarão as animosidades entre pais e filhos e pais, pois o profeta disse que os corações dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. E se converter significa o amor que antes não havia, haverá. E onde havia amor, ele vai ser multiplicado. Também a profecia fala que os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas, porque as pessoas vão trabalhar na agricultura. Por quê? Porque não haverá mais fome, não haverá mais doenças. E no reino de Mashiach, haverá, né, etapas de ressurreição. Então, por isso, nós estamos no limiar de um novo tempo, para um novo tempo. Então, assim, é o propósito de Deus. E por isso, dentro dessa meta aqui, o que o Eterno quer de cada um de nós é que nós não nos esqueçamos qual é a nossa missão e qual é o objetivo da nossa missão. A nossa missão é trazer luz para este mundo. A luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. Qual o objetivo? Para que junto com os judeus nós estejamos trabalhando no serviço para o Eterno, para preparar este mundo para ser o lar de Deus. O que alcançaremos junto com os judeus plenamente nos dias de Mashiach, quando ele se revelar. Por isso que os sábios falam e as profecias falam. Quando o Mashiach, o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido de Deus, se manifestar, então estas coisas acontecerão. E até agora
não aconteceu. Então, portanto, é por isso que nós aguardamos o verdadeiro Mashiach, para que estas dores cessem, passem, para que nós possamos, junto com os judeus, junto com Mashiach, plenamente preparar no 7º milênio o mundo para ser o lar de Deus. No findar desta paraxá, Noach, para sairmos de uma fase e entrarmos numa nova fase, num ciclo novo espiritual, que nós possamos reter bem a palavra da verdade, retermos bem os ensinamentos destas duas primeiras parashiot, Bereshit e Noach, e que nós não saiamos da nossa missão fundamental. Que os dias de Mashiach seja para breve, para hoje, para agora, nos nossos dias. Amém. Com a graça do Eterno, que amanhã possamos nos encontrar num novo dia, numa nova paraxá, num novo momento de à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Shabbat shalom, melhor dizendo.